O Safras de Histórias de hoje vai falar sobre comunicação, um tema essencial em todos os segmentos, sobretudo para o agronegócio e especialmente na cafeicultura do maior país produtor de café do mundo. E eu tenho a honra de conversar com Virgínia Alves, ela que é jornalista, especialista em cafeicultura, mercado de café, clima e previsão do tempo. Seja muito bem-vinda, Virgínia. Olá, Ana. Estou muito feliz de estar de novo aqui no Cerrado e vamos falar de café, então, em comunicação, que é tudo que a gente gosta, tudo que a gente sabe fazer. Maravilha. Virgínia, eu vou começar te perguntando sobre a sua opinião sobre a comunicação atual no agronegócio. Eu acho que quando a gente vai falar de comunicação no agro, Ana, a gente tem duas vertentes que a gente precisa avaliar. Primeiro, a comunicação que a gente faz, que eu e você fazemos, que é para o produtor, para ajudá-lo e auxiliá-lo na tomada de decisão. E a segunda, a comunicação, é quando a gente fala com o consumidor final, que é quem compra o nosso produto. Eu acho que são dois caminhos diferentes. Eu acho que a gente faz muito bem o caminho com o produtor, mas eu acho que, de modo geral, a mídia ainda precisa melhorar a sua comunicação com quem compra esse café, porque era aquilo que a gente estava conversando mais cedo. Tem muita gente que não tem nem ideia de como é feito o café, e eu acho que, apesar de ter avançado muito, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer. Verdade. Os processos do café, eles são muitos, e pouca gente sabe, né, principalmente quando o valor agregado, todo o valor agregado, quando ele chega na mesa do consumidor, pouco se sabe de todos os processos, todas as etapas, do envolvimento de pessoas que está por trás daquilo ali, né? Daquela bebida. Sim, e quando a gente fala desse processo aqui no Cerrado, está muito ligado com a qualidade, porque é a marca da região. Mas nesses últimos 2 anos, se a gente for pensar em falar em consumidor final, o café comum que todo mundo toma, ele também subiu. E eu acho que a gente teve certa dificuldade de explicar por que isso aconteceu, mas aí entra naquela vertente de avaliar duas comunicações, né? Não é para o setor que eu e você falamos todos os dias, mas talvez a grande mídia tá empenhada em entender por que esse preço subiu tanto, como é que a gente explica para o consumidor final? Aí eu volto naquilo que eu te falei na sua primeira pergunta. Nós precisamos avaliar 2 vezes, né? O que a gente fala para quem está no campo e principalmente o que a gente fala para quem está na cidade, eu acho. Perfeito. Eu vou te perguntar, como é que você caiu? Como é que... De paraquedas. A cafeicultura que te escolheu ou você que escolheu a cafeicultura? Eu acho que foi uma mistura de fatores. Eu precisava de um emprego e o Notícias Agrícolas tinha uma vaga. Mas eu não ia falar sobre café, era para cobrir um outro setor. Aí a gente teve um colega que saiu do NA e o café ficou aberto. E aí eu falei, bom, agora eu vou ter que falar de café. E eu era uma pessoa que não sabia nada de café. Eu falo isso, as pessoas não acreditam. Que eu aprendi fazendo, aprendi analisando o mercado, analisando o número, produção. Mas eu caí completamente de paraquedas. A gente já está indo aí para o 5º ano, falando de café todos os dias, incansavelmente. E acho que está dando certo. Perfeito. Nossa. É isso. Inquestionavelmente certo. Vou te perguntar uma outra coisa também, que você falou sobre a comunicação com o mercado consumidor, para o mercado consumidor. A gente sabe que a comunicação na parte técnica da cafeicultura, ela sempre existiu. Sim. E agora, né, acho que de 2000 em diante, é que se fala sobre qualidade, é que o Brasil, o país, vem se destacando. Aqui no Cerrado, nós já temos isso consolidado. A gente pode dizer isso. E não sou eu que estou afirmando isso, a gente vê nos concursos, os principais concursos de qualidade do mundo, do país, da região, do mundo, os nossos cafeicultores sempre representando o país, representando a região do Cerrado Mineiro. A gente vê também isso na tecnologia, são cafeicultores que são conhecidos pela tecnologia, né, na produção, nos processos do café. Eu te pergunto, você acha que a comunicação, a gente pode atribuir à comunicação esse desenvolvimento, além do cafeicultor, lógico, né, do trabalho que é desenvolvido, mas para o alcance do reconhecimento desse trabalho que é desenvolvido pelo cafeicultor, à comunicação nos últimos 10 anos? Com certeza. É o famoso marketing, né? Eu acho que é como você disse, somos o maior produtor do mundo, o maior exportador, e não é à toa. E tem muito tempo, né? O Brasil fica anos-luz na frente das outras origens produtoras
e não só em produção e exportação, mas em pesquisa, em tudo que a gente faz. Nós somos uma grande vitrine. Só que eu acho que em algum momento a gente pecou em levar essa informação para fora. A gente está conseguindo levar. O produtor, mais do que nunca, ele tá falando com a cidade. Mas se a gente for comparar, que eu acho que é uma pauta que você vai puxar, com o nosso maior concorrente quando a gente fala em qualidade, que é a Colômbia, nós ficamos para trás. Isso é inegociável. E eu tô falando de marketing, não tô falando de qualidade. Eu acho que eles se comunicaram de forma muito mais massiva e insistente para mostrar o café deles, que eu acho que daí não entra em pauta se é melhor ou pior que o nosso. Eu prefiro o nosso. Também. Com certeza. Mas eles saíram na nossa frente nesse ponto e eu acho que a gente tá correndo atrás disso agora, que é inclusive o que as lideranças têm falado muito, né? Perdemos um espaço que não podia ter perdido em questão de marketing, não em produção, em produtividade e qualidade, que eles avançaram muito forte com o marketing, principalmente dentro do nosso maior parceiro comercial, que é os Estados Unidos. Você imagina a Colômbia fazendo um marketing muito forte nos Estados Unidos, que é quem mais compra do Brasil. Como é que eles conseguiram isso? A gente consegue vender muita quantidade desde sempre e a Colômbia passou na frente em qualidade. Então eu acho que lá atrás, e aí quando eu falo lá atrás é até mais atrás do que a própria Expocacer, mais de 30 anos, a gente acabou falhando nessa comunicação. E o que falta, na sua opinião? Hoje? Difícil. Eu acho que, de modo geral, tá todo mundo muito engajado, né? Todo mundo tem feito o que pode. As cooperativas, eu acho que tem papel fundamental nisso. As cooperativas exportadoras de café é a nossa vitrine lá fora. A gente tem as outras pontas do café que representa o Brasil muito bem lá fora. Mas eu acho que agora a gente encontrou o caminho. Porque, além de tudo, a gente tem mostrado cada vez mais, essa é uma marca também aqui do Cerrado, as boas práticas e a sustentabilidade. Eu acho que dessa vez é por aí que a gente vai. Porque o consumidor final, ele é cada vez mais exigente, não só em termos de qualidade, mas de sustentabilidade, rastreabilidade. E é mostrando isso, eu acho, lá fora, que a gente mostra isso. Mas tem outra coisa também, Ana. Eu não acho que é só chegar lá e falar que é isso que a gente faz. Tem uma coisa muito importante por trás do café e que eu acho que é o que vende o café em qualquer lugar do mundo, que são as histórias de quem faz o café. Perfeito. O café, ele é humano, ele é afeto. E eu não falo isso porque eu trabalho com café hoje, porque foi as histórias. Você me perguntou como é que eu caí no café. Eu caí porque eu precisava trabalhar. Mas quem me fez ficar e gostar do café foram as histórias que tem por trás dele. E é até hoje. Falo muito de mercado, falo muito de produção. Isso é fato. Falo muito de número, de economia com o mundo pegando fogo. Mas as histórias, elas continuam ali. E eu acho que é mostrando isso lá fora que a gente vai mostrar não só a sustentabilidade, qualidade, produtividade, que a gente sabe que o Brasil faz, mas essa parte emocional, né? Porque são dados comprovados que onde a cafeicultura está inserida, a comunidade, ela avança, ela tem um desenvolvimento muito potente e a gente precisa mostrar isso, que é muito diferente de outras origens produtoras. O produtor no Brasil hoje, de modo geral, apesar de todas essas questões climáticas, é um produtor capitalizado, um produtor com rentabilidade. Se ele tem rentabilidade, ele tem dinheiro no bolso, ele vive bem, o trabalhador dele vive bem e a comunidade gira. Mas tem tem um monte de gente por trás disso, né? Não é só falar, eu faço sustentabilidade, tá? Mas e quem que faz a sustentabilidade por você? Eu acho que é mais ou menos por aí. Verdade. E você citou sobre a sustentabilidade, falou da importância disso e de como isso tem sido divulgado, né? Sim. Mais amplamente. Aqui no Cerrado Mineiro, a gente tem a primeira certificação de cafeicultura de uma propriedade com cafeicultura regenerativa, do nosso cooperado e agora presidente da Expocacer, Fernando Belloni. Isso foi um marco para a cafeicultura mundial, sobretudo do Brasil, maior produtor. E isso só teve o alcance que teve graças à comunicação. Como é que você, que está no dia a dia, isso é só mais um caso, né? Sim. Avalia na sua experiência, né? O engajamento dessa comunicação assertiva no dia a dia. Você acha que funciona do jeito que tem funcionado, não só no veículo digital, mas no impresso, na TV? Sim. Eu acho que é naquele discurso que a gente teve muito tempo de ser combativo, né? De responder todas as acusações, que a gente sabe que o café, ele é sustentável, mas lá fora a gente acaba levando algumas culpas que não são da cafeicultura. Perfeito. Isso é fato, porque a gente tem uma coisa preciosíssima
no Brasil, que é a Amazonas. E ponto final. Todo mundo vai ficar de olho aqui. Então, eu acho que esse discurso combativo de brigar, ele não funciona mais. Então, o processo ele precisa ser educativo, essa comunicação. E quando a gente mostra isso para o mundo, eu acho que o mundo está de olho na gente. E mais assim, falando um pouquinho de mercado, que é a minha área de atuação, o produtor que não falo de cafeicultura regenerativa, mas que não tem essas boas práticas, ele não tem mais espaço nesse mercado. Ele vai perder esse espaço. E eu acho que é aí que entra a comunicação. Porque a gente precisa falar para quem compra o nosso café que a gente está fazendo isso, e a gente faz isso através, de novo, né, cada um na sua área de atuação. A cooperativa liga na imprensa, a imprensa que se liga com o consumidor final, e aí, ao mesmo tempo, a imprensa que se conecta com o produtor. Então, eu acho que a gente precisa ir nessa linha e mostra para outros produtores que tá dando certo, né? Porque o cafeicultor, ele é muito tradicional. Você tá em patrocínio, você sabe isso mais do que ninguém. Mas quando ele vê as boas práticas sendo positivas e dando certo, e quando eu falo dar certo é porque tá dando dinheiro, né? Não dá pra falar que é só qualidade, não, o produtor precisa ganhar dinheiro, isso é fato. Mas quando ele vê isso acontecendo na fazenda do lado, ele vai querer entender. Você acha que todo mundo não ficou super curioso pra saber o que o Belloni estava fazendo? Eu fiquei. Porque pra mim, quando aconteceu, foi uma novidade. Depois dele, mais 5 produtores Então, certificaram, e todos da região do Cerrado Mineiro, todos cooperados da Expocacé. Então, e a gente precisa mostrar isso lá fora. Exato. Como é que a gente mostra? E mostrar isso aqui dentro também. E como é que o produtor, né, o cafeicultor, ele pode contribuir na comunicação hoje? Como é que ele pode participar desse processo de divulgação das informações, das ações que são realizadas por eles? Porque existe um mito na cafeicultura, de uma forma geral, que vem lá do período colonial, né, Sim. Trabalho escravo, enfim. Existe um mito sobre os insumos químicos que são utilizados, até a própria tecnologia que é Sim. utilizada na cafeicultura. Mas, por outro lado, a gente tem tecnologia, inovação, a gente tem empregos, né, geração de empregos, de renda, que também estão inerentes nos lugares produtores, Sim. né, nas regiões produtoras. Como é que o produtor ajuda nisso? Sim. Abrindo a porta da fazenda. Mostrando como é que funciona do lado de dentro. Quando eu comecei a fazer café, eu peguei... Foi em 2019 para 2020, né? Então, eu fiz a safra 20, que foi, assim, exorbitante quando a gente fala em tamanho de produção, em produtividade e qualidade. O Brasil despontou, mas acabou a colheita, começou problema atrás de problema, né? A gente teve seca, a gente teve geada, a gente teve uma guerra no meio de tudo isso. Eu só entendi o que estava acontecendo quando eu pisei numa lavoura. Porque o produtor falava pra mim, Virgínia, tá assim, assim, assado. E foi aqui no Cerrado. Legal. E foi aqui no Cerrado. Daí eu falei, gente, é isso. Eu só entendi o que estava acontecendo quando eu entrei numa fazenda de café. E eu acho que essa é a parte importante do produtor. Tirando as outras coisas que ele pode usar e que ajuda muito. As redes sociais. Os produtores estão todos hoje nas mídias sociais, conectados. Isso conecta muito com o consumidor final e principalmente com a geração Z, que é quem a gente fala que vai fomentar esse consumo daqui pra frente, né? A quarta onda. Então, eu acho que assim, o produtor precisa também estar disposto a mostrar o que ele tem feito. O lado positivo é que me parece que eles estão, né? E eu acho que isso, posso estar, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que isso também ajuda a erradicar a fake news, né? Sim, Acabar com a fake news. É um grande problema que a gente tem. Isso, o produtor abrindo a porteira, mostrando o que de fato acontece, como é que de fato é desenvolvido o trabalho dele. E eu acho que quebrar esses paradigmas que a gente ainda tem na produção de café. É claro que a gente não tá falando que é 100% lindo e que já estamos com 100% das coisas todas resolvidas. Mas eu também não acho que seja do jeito que é vendido. É isso a necessidade da gente ter essa comunicação com o consumidor final, né? Você quer ver eu ficar muito brava, mas eu fico brava mesmo, quando eles falam que o produtor tá destruindo o solo, tá desmatando, porque se ele não tiver, ele não tem produto. Sim. E aí, como é que faz? Então, acho que a gente precisa pesar. É claro que se a gente tem um problema em uma fazenda, a gente já tem um problema que precisa ser solucionado. Mas generalizar, quando a gente sabe, a gente que trabalha com isso, sabe que pelo menos mais de 90% desses produtores, eles fazem o que precisa ser feito, aí a gente precisa entender como é que a gente vai mostrar isso.
E lembrando que a gente fala de uma cafeicultura que é mais de 90% composta por pequeno produtor. Sim. Claro que, devido à proporção de cada região tem o seu pequeno produtor, mas são famílias que estão ali. Você acha que ele quer mesmo acabar com o negócio dele? Não. Não quer? Não. E daí entra a gente de novo, né? Café é paixão. A gente sabe disso, que é muito mais que um negócio, né? É um Sim. negócio também, mas é paixão. Não, e você quer são todos a prova apaixonados. de que é paixão é os produtores que foram duramente afetados pelo clima e podem até uma pequena área da sua propriedade ter tirado para colocar alguma coisa para o dinheiro girar mais rápido, mas o pé de café tá lá. Ele não vai tirar. Não, de forma alguma. Aqui no Cerrado isso é muito claro. A gente tem, é claro, quem fez a troca, Tem. mas de forma muito intensa. Às vezes a gente perde em espaço de área, mas a gente ganha em produtividade nos próximos anos. E aí? Muito bom. Muito bom. Viu? Você não vai fazer um café pra mim, não? Agora, Eu tô olhando esses cafés aí. Eu quero um café. Eu tô no Cerrado, não vou tomar café. Então você vai escolher. Eu quero floral. Temos floral, cítrico e vinho. Então vamos de floral? Floral. Floral. É um dripzinho? Drip Coffee, da do Isso aí salva Cerrado. gente, né? Nossa Salva. Senhora. Vou te ajudar. Então vamos agora de Drip Coffee. Posso te ajudar? Pode, por favor. Fique à Não, vontade, café a gente não praticidade. nega, não. Jamais. Um monte de café ali, eu tô bem de olho. Vamos abrir. Agora. Mas enquanto você faz o seu café aí, eu vou devolver a pergunta, né? Porque eu gosto de perguntar, eu adoro uma história. Como é Fique que à vontade. você caiu no café? Ah, é uma longa história. Resume pra gente. É uma menina que veio do mar e caiu de paraquedas na cafeicultura e se apaixonou. E aí ficou. E ficou. E ficou e não quero largar. E amo o que faço. Café é apaixonante, né? A gente, como você falou, a gente não tem ideia, quando a gente está de fora, dos processos que envolvem aquele café que a gente toma de manhã, à tarde. E de tanta gente que tá envolvida nisso, né? Nossa. Eu acho que... E você sabe que depois que a gente começa a trabalhar com café, nós que somos da comunicação, a gente começa a comunicar até com o nosso círculo pessoal, né? Sim. Vai sim. além dos... Porque eu falo com o produtor, todos os dias, se duvidar, 7 dias da semana, todos os dias eu tô falando com algum produtor. Mas quando a gente entende, a gente passa a vender isso dentro de casa. Parou pra pensar nisso? Café é mais que uma bebida, é um alimento, é presente, você passa a presentear, então E de acordo com os dados da BIC, o mais recente, continua presente em mais de 98% dos lares do Brasil. E aí, como é que faz? Tem como não ficar? Até em momentos de crise, na pandemia, ele só aumentou o consumo. É porque só com muito café pra aguentar uma pandemia, né? Então, ele é remédio também. Ele é remédio. É solução. Ó, cafezão, hein? Tô colocando aqui, acho que eu coloquei de vez, mas... Pode pôr mais. Muito bom. Maravilha. Você sabe que quando lançaram o Drip, eu fiquei com um pezinho meio atrás com ele. Sério? Por quê? Não sei. Naquela mania da gente não aceitar o desconhecido, né? Sim. Mas aí depois, com essa coisa de viajar toda hora, o Drip salva a gente, menina. Nossa, e pra quem mora sozinho, pra quem... Então, de manhã, em casa, todo mundo consome café, menos a Alice, né? Mas funciona, vai. De manhã, muitas vezes eu saio antes que todo mundo, é o Drip, pra não jogar fora, né? Sim. Vou tomar mais um pouquinho pra te fazer uma pergunta. Sim. Como é que é falar sobre café e de uma situação tão volátil que é o mercado? Uma loucura. Aliás, você escolheu só coisas imprevisíveis. Mercado, previsão do tempo, Pois é. clima e cafeicultura. Mas sabe o que aconteceu? E aí você pode perguntar até pros meninos lá da Expocacer, depois pros analistas. Porque quando eu cheguei, a gente tinha os fundamentos do mercado de café, que era aquilo, né? O Brasil dominando muito essa negociação por ser o maior produtor, então todo mundo de olho aqui. Eu cheguei na safra 20, aquela safra exorbitante de novo, pressionando os preços, e aí começou a acontecer tudo, né? Aí teve seca, aí teve geada, aí teve pandemia, aí teve guerra, aí teve problema logístico. O que mais que teve? Teve mais coisa. Aí tem vacina e não vai ter vacina, e aí o mercado virou uma loucura, assim. Volta a Covid ou não volta a Covid? Volta a Covid, não volta a Covid. A China vai parar de novo, a China não vai parar. Isso mesmo. Então, quando eu comecei a fazer o mercado de café, primeiro que eu não acho que seja fácil.
né? As pessoas falam pra mim, nossa, mas você fala com tanta propriedade do mercado, mas eu não acho que seja fácil, eu acho que é um dos mais difíceis que a gente tem de acompanhar, justamente por isso. Ele tem muitas variáveis e tem uma questão muito importante. Nós estamos no maior produtor de café do mundo e ainda assim, às vezes, encontrar informação para entender, às vezes ainda é complicado, porque é lá fora que manda, né? Sim. E aí tem esses fatores macros. Então, assim, eu aprendi a fazer o mercado de café. Conforme os problemas iam aparecendo, eu tinha que aprender todo dia a falar de um mercado novo. E aí depois tem aquela questão que eles falam agora, né? Que o mercado tá invertido, com o presente mais caro do que o futuro. E aí o produtor também se perguntou muito como é que opera nisso. A gente achava que isso ia durar, sei lá, 6 meses. Já tem mais de um ano que a gente tá operando num mercado completamente diferente. Mas é conversando com todos os analistas. Todos os dias, quando eu comecei acompanhar o mercado, eu ligava todos os dias. Se o mercado subiu 5 pontos ou caiu 10, que é mínimo, eu ligava para 1 ou 2 analistas para entender a dinâmica de mercado. Só que aí, de repente, o café começou a subir 1.000 e cair 500 no dia seguinte. Aí eu falei, gente, ficou muito maluco mesmo. Ficou um mercado, assim, muito maluco, mas é diário, né? Quando você faz todo dia a mesma coisa, você começa a entender e ficar mais fácil. Mas é um mercado, assim, completamente ainda... Ele é muito soberano, mas ele é imprevisível. Eu ainda acho ele imprevisível. Tem analista de mercado que não acha, que conversa comigo e fala, não, Virgínia, isso. E aí você fala, não é possível. Você falou um pouquinho sobre as cooperativas e a importância delas nesse processo de informação. Nesse caso, as cooperativas, elas auxiliam você no embasamento dessas informações diárias? Sim, porque eu ligo para eles todos os dias, se eu puder. E eu tô sempre... Porque como a gente tá num país muito grande, continental, a gente precisa... Às vezes, se eu entender o que tá acontecendo no Cerrado, eu não tô entendendo o que tá acontecendo em Franca, na Alta Mogiana. Por mais que todo mundo siga a mesma linha, a gente sabe que cada praça tem a sua negociação, né? E o produtor, ele opera de uma forma em cada situação. Então, eu preciso falar com as cooperativas. Não é uma questão, assim, de escolha. Eu falo ou não falo? Não, tem hora que eu preciso falar. Eu ligo para os meninos da Expoca Série, eu falo, e é isso que tá acontecendo? Às vezes eu ligo para confirmar. E eles falam, é isso, mas tem sempre mais alguma coisa. Então, assim, essa ponte, de novo, né? Imprensa, cooperativa e produtor, esse tripé, ele precisa acontecer. Não tem jeito. E aí o produtor, ele vai na tomada de decisão que ele acha mais coerente. Então, a gente sabe que a cooperativa auxilia da melhor forma que pode, né? Para esse produtor, aquilo que a gente falou antes, o produtor, para ele estar feliz na atividade, ele precisa estar com dinheiro no bolso. E todo mundo quer que ele esteja com dinheiro no bolso para todo mundo continuar trabalhando e a roda continuar girando. Isso, é cíclico. Então, exato, é um ciclo, não tem jeito. Então, a cooperativa tem o papel dela e ela nos informa, que nem essa questão desses últimos 2 anos, questão de logística, por exemplo, pesou muito. Com quem que eu ia falar? Com quem exporta, né? Nesse caso, por exemplo, não adiantava eu falar com um produtor. Sim. Eu precisava falar com quem é exportador. Então, eu falava muito com vocês, eu perguntava, e às vezes a gente pergunta até no off mesmo, tá acontecendo? Tá melhorando? Porque quando a gente teve a normalização do container, aí veio a guerra. E eu lembro que o ano passado, conversando com a Sandra, aqui, ela falou, trouxe muita dificuldade, mas a gente tá conseguindo driblar de algum jeito ou de outro pra não deixar de atender. Tanto é que o Brasil não perdeu mercado nenhum. Sim. Nesse período. Mas você entende como é importante a gente ter a cooperativa? Porque não tem navio. Eu vou falar com um produtor, vai afetar ele de alguma forma, mas ele não é ele que tá ali naquela negociação direta. Preciso falar com quem exporta café pra me explicar o que tá acontecendo. E nesse caso, normalmente, principalmente, eu falo com cooperativa e com as lideranças. Porque eu acho que é quem tá na linha de frente e quem responde melhor. Respostas concretas, né? Concretas. E uma comunicação assertiva. Sim, uma comunicação assertiva em tempos de bombardeios de notícia, né? Sim. Que a cada 5 minutos a gente tem uma notícia nova. E aí, os fatores macros influenciando muito nesse mercado. Estados Unidos, Europa, tem recessão, não tem? Vai fechar tudo? Não vai? Vão tomar café? Não vão? Vão tomar café. Não acho que vão deixar de tomar café. Não acho que vão deixar de tomar café. A gente pode ter uma mudança no padrão ali, talvez, de qualidade. Mas acho
Muito difícil também, porque eu sou completamente do time que acha que quem toma um café de qualidade, ele não volta atrás. Então, assim, o que vai acontecer? Mas a gente tem uma aversão ao risco enorme rondando todo mundo. E não é só o café, né? É importante a gente falar isso. Não é só o café. Mas aí a gente tem que fazer o tripé, né? A comunicação de via dupla, não adianta. E as plataformas digitais, você acha que elas vieram para agregar? Ou você acha, porque aquilo a gente volta de novo naqueles acontecimentos da fake news, enfim. Você acha que as plataformas digitais, hoje a gente tem os celulares, estão onipresentes o tempo inteiro, né? A palma da mão, onde a gente quiser acessar, e só não tem informação hoje quem não quer. Sim, eu sou muito a favor, eu sou muito adepta e eu uso muito as mídias sociais para falar com os produtores, é meu canal direto com eles. Tem o site, é claro, né? Mas eu falo muito diretamente com eles pelas mídias sociais. Mas eu acho que a gente ainda precisa ter cuidado, porque a gente está numa era de informação muito rápida. Um exemplo muito claro, a geada. Sim. Quando deu a geada e as recentes chuvas de granizo, né? Eu acordei muito cedo com muitas imagens de produtores enviando naquele desespero que foi. E tinha fotos que estavam circulando pelo WhatsApp que não eram daquele dia. Só que eu sei disso, porque eu acompanho o café. É uma lavoura que já estava toda ficando dourada. Você sabe que não era daquela manhã. Que bateu um sol ali, que era preciso mais tempo. Eu falei, gente, quando eu vi aquela foto, eu acho que era uma foto que encaminhara como se fosse daqui do Cerrado. Nossa, recebemos várias. E primeiro que assim, aquela lavoura em si não era uma lavoura padrão Cerrado, não era plana. Isso. Não era uma lavoura que você via que entrava maquinário. Só que eu sei disso, né? Porque eu falo com vocês diariamente, eu conheço o Cerrado hoje, graças à Expoca Sério, eu já vim aqui várias vezes. Mas eu sei disso. E quem não sabe? Verdade. Porque teve mídia que divulgou aquela foto. Sim, nós acompanhamos. Teve mídia que divulgou aquela foto. E aí a gente entra em 2 processos, né? O primeiro de informar. Sim. E depois de arrumar a informação que é soltada às pressas para corrigir. Desinformar aquilo que foi informado. Que foi informado. E aí a gente fica naquilo. E a geada é um ponto muito forte. Assim como chuva de granizo também, a hora que começa, né? Bombardear a foto. Você não consegue filtrar. Então, a mídia, ela é muito positiva, porque daí a gente volta ao que a gente estava falando lá no começo. Eu acho que o produtor precisa colocar ali o que ele está fazendo, porque a famosa 4ª geração que a gente fala tá com o celular na mão. Sim. Então, ele quer a informação na palma da mão dele. Então, o produtor precisa ter aquela informação ali, né? Principalmente em questão de sustentabilidade e qualidade, eu acho que isso aqui é um carro-chefe pro produtor. Mas para nós que estamos aqui desse lado, a gente precisa ter um filtro muito grande. E aí, a gente vai ver como é que vai funcionar as novas gerações de jornalistas, né? Porque a gente já trabalha há muito tempo com comunicação. Eu, você, a maioria que cobre café, trabalha há muito tempo já com isso. Mas como é que vai ser essa nova geração? Que é tudo muito rápido e mais do que isso, parece que tudo vira uma competição. E muito digital. Muito. Pouco de campo. As pessoas olham, colocam uma data ali, pronto, é isso. Daí é aquilo que eu te falei, precisa entrar na lavoura. E se informam com outras informações de outras fontes digitais, sem ver, sem ir em campo, sem... Eu brinco às vezes, quando eu converso com os jornalistas mais novos, eu falo, isso aqui liga, viu? É a primeira função. É ligar. É muito prático, manda mensagem, manda áudio. Não machuca. Não machuca, tá ali, esse é o melhor amigo. Mas ele liga. Verdade. Porque outro dia um jornalista falou assim pra mim, porque eu tô mandando mensagem pra quem que era? Era pra algum produtor, assim, referência, que eu passei o contato, ele me pediu e tal, eu passei o contato, falei, eu tô mandando mensagem, mas ele não me responde. Eu falei, você já ligou? Falei, você já ligou? E falei pra ele, porque era uma época, assim, que tinha parado de chover faz pouco tempo. Tinha parado de chover, eu tenho certeza que aquele produtor tava no campo fazendo a aplicação de alguma coisa. Fazendo os tratos que estavam atrasados por conta da chuva. Eu falei, esse produtor não vai parar pra te olhar o WhatsApp agora, não. Falei, liga. Daí, de novo, eu falei, liga, viu? Parece que é coisa de outro mundo, mas é ligação. Funciona muito bem. Ele falou, é verdade. Aí ligou, o produtor atendeu. Eu falei, viu? É isso. Virginia, então, na sua opinião, comunicação e comunicadores, comunicação assertiva e comunicadores assertivos, efetivos,
é uma parceria que tem que andar, não só, eu pergunto isso, não só no agronegócio, não só na cafeicultura, mas na comunicação como um todo? Eu tinha um professor na faculdade, Ana. Eu nunca vou esquecer o que ele falou isso no meu primeiro ano de faculdade. Ele falou, jornalismo é quando alguém te fala se tá chovendo, você abre a janela e vê se tá chovendo. Perfeito. É isso que você tem que fazer. Certificar. E não é sua opinião que conta também, né? Isso é muito importante. Sim, porque a sim. gente vem de nós mesmos. Sim. A gente tem a tendência de tudo querer opinar. Somos seres imparciais, Só que a gente né? é informante, a gente tá falando com aquele cara pra ajudá-lo na tomada de decisão. A sua opinião pessoal é a sua opinião pessoal. E tem que ficar. Então, mas eu acho que assim, que nós temos pessoas engajadas em fazer acontecer. Principalmente quando, falando especificamente de agro e de café, principalmente, que é a nossa área, quando as pessoas entram e não conhecem, mas elas gostam, elas querem fazer dar certo. Então, elas querem quebrar esses paradigmas e aí a gente une toda a ponta da cadeia, que foi o que a gente fez no Notícias Agrícolas, né? A gente fala hoje com todo mundo, com quem faz esse café, mas com quem vende, com quem compra, com a indústria, com o solúvel, com o robusta, com o caneco, com todo mundo. Porque a gente precisa entender o que está acontecendo com todo mundo para entender a dinâmica desse mercado. E eu acho que quando a pessoa gosta do que ela faz, ela vai embora. E não tem, assim, outra forma de fazerem as coisas darem certo do que com uma comunicação bem feita. Seja através do marketing digital, seja através de vídeo, de podcast, de escrita. A mensagem precisa ser clara e ser passada, né? Então, precisa abrir a janela para ver se tá chovendo? Precisa abrir a janela para ver se tá chovendo. Mas a pessoa que tá te lendo, que tá te ouvindo, ela precisa entender. Eu faço muito isso. No começo, quando eu comecei a falar de mercado, eu pedia muito pro meu marido ler os textos. Porque eu falava, se ele não entender, ninguém tá entendendo. Perfeito. Falava, porque ele não era da área. Sim. É claro que ele não vai entender coisa de libra-peso, as medidas de Nova York. Porque daí também era pedir demais pra ele. Naquele momento que eu estava aprendendo. Mas de modo geral, se ele não entendesse o contexto, ninguém ia entender. Então, assim, eu acho que é preciso clareza, pé no chão, pra gente falar o que a gente tem que falar. De uma forma educativa. De novo, eu não acho que aquela comunicação agressiva abre portas, muito pelo contrário, a gente está no momento do mercado de café que a gente precisa dialogar com os nossos compradores por conta das milhares de novas regras que estão vindo por aí. Se a gente concorda ou se a gente não concorda, isso é um segundo plano, elas estão acontecendo, né? Então eles estão mais exigentes e a gente vai ter que continuar dialogando com esse pessoal. Ou a gente vai brigar com a Europa? Não vamos. Nossas exportações é o maior destino, principal destino dos cafés do Brasil. Estados Unidos, o maior parceiro comercial, quando a gente fala em dinheiro. A gente vai brigar? Claro que não. Se a gente já faz tudo certo, a gente só precisa comunicar. E eu acho que é por aí. É aquela questão de brigar e bater no peito. O que eu entendo os produtores ficarem muito bravos, né? É porque eles destruíram tudo lá e agora estão achando o problema aqui. Entendo. Mas não é no diálogo e mostrando. A gente tem quantos estudos que comprovam as coisas boas que a gente faz? Muitos. Muitos, são inúmeros. Então eu acho que a gente precisa disso. Clareza, ninguém entender muito mais ou menos. Ninguém sabe tudo de tudo. Mas a gente precisa ter firmeza no que a gente fala para comunicar. A mensagem precisa ser passada. E de uma forma que a pessoa entende. Não só que ela fique brava. Ou que ela acha que a gente tá jogando contra ou jogando muito a favor. Não, ela precisa entender o que você fala. Comunicação é isso. E trazendo isso para o segmento cafeicultura, você acha que também o apoio governamental seria essencial nesse processo? Muito. O que a Colômbia tem, né? Sim. Eles têm um bom marketing, mas eles têm um apoio. Não só na divulgação, não só na divulgação, mas na ciência, na tecnologia. Enfim, eles se entendem como um uma país. Coisa só, né? E a importância da cafeicultura para o país, né? Eu acho que a gente precisaria, sim, desse suporte. E eu acho que às vezes a gente precisa... Como é que eu vou dizer isso? Saber também como vai fazer esse diálogo com o governo. Já parou pra pensar? Sim. A gente tá falando agora de comunicação de gente do nosso setor. Mas quem é que vai dialogar com o governo? Para eles apoiarem todas as iniciativas. Enfim, porque a Colômbia, ela foi de fato muito certeira,
Mas, por exemplo, hoje a Colômbia ela tá quebrada em questão de produção. Sim. Primeiro que a potência dela não é igual à do Brasil. Isso eu falo sem sombra de dúvidas, isso a gente vê em números de produção. A produção é muito pequena perto da gente, eles fizeram de fato um bom marketing. E aí, de novo, não é aquela questão de que se o café deles é melhor que o nosso ou não. Acho que não é essa a pauta. Mas eu acho que é isso que você falou. Em algum momento eles tiveram um entrosamento de que é isso que a gente vai fazer. Então vamos fazer todo mundo junto. Mas eu acho que estamos caminhando, assim. Eu acho que as lideranças estão focadas nisso. A gente vê, por exemplo, a Expocacer participando mais do que nunca, né? Sempre participou mais ativamente de eventos lá fora, no exterior, que eu acho que é importante essa parte do diálogo. A gente tem muitos produtores participando pessoalmente. Organizações como Secafé, né? Sim. Eu acho que o Secafé hoje, ele faz um trabalho que deveria ter sido feito há alguns anos atrás. Mas não por incompetência de quem estava lá, não acho que seja isso. Acho que é uma nova era, uma nova fase, estamos fazendo. Mas esses dados que o Secafé tem levado para fora, eu acho que tem ajudado muito. Porque, por exemplo, eu converso muito com o pessoal da Colômbia, da própria Colômbia. Da Colômbia e de Honduras. São 2 países que eu converso bastante para entender, pelo menos por cima, o que está acontecendo. E eles falam dessas ações, né? De mostrar os números. E é quem representa as exportações do Brasil, né? Mas aí tem todo esse time. Tem uma Expocacer por trás. Tem os produtores. Mas tem feito. Eu acho que a gente tem tudo para avançar. E continuar avançando. Mas, de novo, com a comunicação... eles falam até isso, né? Que não tem essa de tentar fazer alguém entender de qualquer forma. São dados. E contra dados não tem muito o que questionar, né? Sim. Em termos de produção, em termos de sustentabilidade, a gente tem inúmeros avaliações de carbono, que é o que está muito em alta agora aqui no Cerrado. Foi uma das principais regiões, uma das primeiras, eu acho, de novo, né? Porque o Cerrado é meio pioneiro. Um monte de coisa e vai todo mundo olhando o que ele está fazendo. É uma vitrine, principalmente em sustentabilidade. Isso é inegociável, inquestionável. Mas acho que são pessoas que têm esse diálogo aberto lá fora que precisa mostrar. Porque, por exemplo, você estava me falando que você tem um time da Expocacer que está 20 dias fora. Sim. E eu acredito que mostrando isso lá, né? Sim. Ampliando parceria comercial. Sim. Isso é muito bom. Os tesouros da Expocacer. Sandra, mora. Tô chateada que ela não está aqui pra me ver dessa vez. Eu vim de longe, viu, gente? Ai, muito bom. Muito obrigada, Virgínia, pela sua participação, por compartilhar conosco a sua experiência, né, a sua visão, né, e dentro da comunicação do agronegócio, da cafeicultura do Brasil. Espero que a gente só avance. Sim. Né? Juntos, né? Exatamente, todos juntos. Produtor, comunicação, comunicadores. Posso dar um recadinho antes da gente terminar? Lógico, sempre. Porque a gente vai começar a receber as histórias da melhor história de um agricultor, lá que é a premiação do Notícias Agrícolas. Em meados de abril, mais ou menos, esse edital já deve estar disponível. E eu quero ter muitas histórias de café lá, né? Então, lembrando que são 5 finalistas. Eu não sei ainda, não posso dar spoiler da premiação. Mas tem um evento muito bacana que acontece em São Paulo. Você esteve lá, a Expocacer esteve lá no último. Teremos de novo mais uma edição. E tivemos o representante do Cerrado Mineiro, cooperado da Expocacer, dentre os ganhadores da história. E que é uma referência, né? Virou e todo mundo fala deles, da Paulinha e do Marcelo toda hora, mas para os produtores depois mandarem as histórias. Porque é aquilo que eu falei lá no começo, né? Através dessas histórias que a gente vai mudar e quebrar muitos paradigmas. E o café tem um espaço muito aberto lá no Notícias Agrícolas. A gente tem muito orgulho e gosta muito do que faz. E eu tô aqui, né? Eu sou a Virgínia, mas a gente tem uma equipe, não é muito grande, mas é uma equipe muito boa junto com a gente. Tem toda uma redação engajada, tem os diretores do Notícias Agrícolas. E eu acho que o melhor de tudo, são todos apaixonados pelo agronegócio. Então, por isso que a gente faz do portal o que ele é. E eu quero ter, de novo, representante do Cerrado lá. Você vai ter que me ajudar, é uma ordem. Pode contar com a gente. Muito obrigada, Ana. Obrigada.